Um povo só existe em função do seu passado. Um povo só existe em função do seu passado, ou seja, da sua cultura. A cultura desse teatro que vai às ruas contando histórias com E, o teatro contando história com H, ele sempre existiu, e eu tenho de dizer que ele foi mais forte lá nos anos 50, nos anos 60 aqui em Itajaí do que atualmente. Com certeza, hoje, os artistas são melhores preparados, têm maior conhecimento de como se fazer cultura, mas eles não têm, hoje, o que tiveram antigamente de apoio. Eu me vi em cima dos palcos trairienses, participando de filmes, que naquela época se chamava drama, olha aí, drama, mas na verdade era um grande teatro. E naquela época nós tínhamos o espaço físico e cultural no Trairi mais forte do que hoje. Porque naquela época, além dos artistas, que eram pessoas simples, povo, sem as tecnologias de hoje, mas a gente fazia com alma. Não era só eu, não. Eu era um dos 20 ou 30 personagens de alguns dramas que aconteceu aqui no nosso teatro municipal, não, teatro paroquial. Era um espaço que não tinha um auditório, mas era bem amplo, para tranquilamente 200 pessoas. E era um grande teatro organizado, a sociedade apoiava. E quem era o encarregado? Quem era o dono? A matriz. Do padre Zacarias para cá, que foi o primeiro padre que eu conheci, valorizava muito a questão do teatro. E eu fiz parte disto. Diretores. Nós só tínhamos uma diretora. O nome dela era a dona Zefinha da Dona Aninha. Ela era a Janete Clédio Trairi. Ela escrevia, ela fazia as peças, manuscritos, em caderno. E ali nós íamos trabalhar. Isso é o que eu conheço da cultura do Trairi. E digo, afirmo, pelo conhecimento que eu tenho nessa terra, a história do município, a história política e algumas coisas. Naquele tempo era mais forte do que hoje, porque as pessoas queriam. As autoridades daquela época não davam nenhum apoio como se dá hoje, mas tinham uma instituição à frente dessas coisas chamada Igreja de Nossa Senhora do Livramento. Quando eu cheguei no Trairi, no início dos anos 80, eu morei bem perto da igreja e eu frequentava muito a igreja, aquelas festas, e eu via que no Trairi existia já um movimento dentro voltado para essas festas religiosas, né? Um movimento de peças, de teatro, de dramas, de uma juventude que gostava disso. Então eu procurei perguntar e fazer uma pequena pesquisa. E então eu fiz algumas descobertas, né? Por exemplo, eu descobri que a dona Olga Gordiano, ela era uma dramaturga e ela tinha, inclusive eu tive acesso a um caderninho dela. Era uma peça que eu soube que ela tinha apresentado e os quais tinha algumas pessoas da própria família dela que tinham atuado. Soube, por exemplo, que o Sabá tinha sido, nessa época, ele participava das montagens dessas peças. A dona Olga, esse texto dela, eu acho que era da década de 50, mas e eles continuaram com essas atuações durante a década de 60 também. Depois eu continuei a pesquisa, tinha havido também alguns grupos aqui no Trairi, que eu não me recordo o nome, mas é um grupo do Cabatão, um grupo que participava de José Martins, e eles tinham também ensaiado algumas coisas e apresentado. Tem, Sérgio. Eu passo primeiro pelas apresentações, vamos dizer, religiosas. A igreja, né? A igreja foi muito forte nessa questão. Então eu diria para você assim, que a igreja, para mim, foi o início de tudo. Então, se eu estou falando em coroações e Paixão de Cristo, vou dizer para vocês que eu vi meu pai e minha mãe falando que eles, quando crianças, faziam parte dessas coroações, né? Não deixa de ser o teatro de hoje, o drama, né? Eles faziam dramas, é o teatro que a gente chama hoje, a arte cênica de hoje.
E os dramas, naquela época, quando a dona Olga Ribeiro chegou a Trairi, acho que nos anos 40, então ela, como professora de educação artística, ela trabalhou nas escolas isso, e foram montando alguns dramas, e teve um deles, inclusive, ficou muito famoso, desse drama ainda hoje, é Amor de Cigano. Esse drama, inclusive, o Sérgio passou, segundo meu pai, que participou, fez parte também, né? Era ator, Barbosa, dizem que passou mais de 2 anos se apresentando em Trairi. Então a encenação que eu vejo começa daí. Na década de 70 e na década de 80, com essas pastorais efervescendo nessa questão artística na igreja e esse trabalho a serviço também da igreja para fazer denúncia, para dizer que as coisas não estavam boas, para exigir emprego, para, enfim, uma série de questões voltadas a essas questões sociais, faziam com que o teatro fosse utilizado dentro da igreja e fora da igreja com esse fim. A igreja em si, ela traz para nós essa tradição, né, do teatro no Trairi. Há muito tempo a igreja faz essas manifestações teatrais, né, nos rituais, né, religiosos, nas coroações, nas festas de padroeira, na Paixão de Cristo. Então, assim, todos esses momentos da igreja sempre tem apresentações, sempre tem pessoas fazendo teatro. Então a gente traz dali da igreja para outro universo, né, mas sempre ligado à igreja, grupos que acabaram surgindo por conta de participar desses rituais da igreja. Eu não considero que o Trairi tem tradição no teatro profissional, mas a questão do teatro amador a gente tem muita tradição, principalmente no teatro de rua. Nos anos 90, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Trairi teve uma ascensão muito grande no teatro, com vários grupos, devido ao festal, devido às competições das escolas, das gincanas. Surgiram vários grupos. Eu comecei no teatro assim, já admirava outros grupos que existiam, e a tradição do Trairi deu uma caída devido à falta de pessoas que não deram prosseguimento ao teatro. Eu acredito que a tradição do Trairi não acabou. Como muita gente diz que o teatro do Trairi acabou, eu acredito que não, tem muita gente nova, que tem vontade, que estão ainda na ativa. Agora que estão muito presas só aos colégios. Acho que tem que sair para as ruas, igual a gente fazia antigamente, que via para a rua, o pessoal chamava a gente louco. Eu acho que o que está faltando é isso. É de a gente pegar uma caixa de som e sair na praça ali e tinha 50 pessoas e fazer uma apresentação. Surgiu em Trairi o MCJ, o Movimento Cultural Jovem de Trairi. Nesse momento a gente se juntou, muitos jovens. Eu era jovem também, eu tinha 26 anos, é claro que eu não sabia nada de teatro, não sou da área, mas eu achei lindo aquele trabalho deles, do Juventude da Jovem da época, e me juntei a eles. E de lá para cá, esse MCJ passou pelo menos uns 2 anos fazendo um trabalho cultural em Trairi, também de peças teatrais. Pronto, o MCJ que tinha, lembro ainda das peças, né? Dessa peça como Cabatão, Marden, Zé Martins, a Jamile, gente, era gente demais, Magênio, eram muitos, eram uns 30, 40 jovens que participavam do Movimento Cultural Jovem de Trairi. Isso aí já te falo que era 86, 87, 88, até início de 90 por aí. Surgiu o Artimanha. Aí o Artimanha foi um dos mais fortes grupos de teatro, né, que teve uma passagem forte, acho que de uns 5 anos aproximadamente. Então o Artimanha também juntou muitos jovens dessa época creio que era 93, 94, 95, 96. Então o Artimanha muito forte, inclusive eles também são inesquecíveis com os seus dramas, suas peças, por exemplo, Um Vírus, um Pesadelo, ficou muito marcante no Trairi, apresentou-se diversas vezes no Pio Rodrigues, no auditório do Pio Rodrigues. Então o Artimanha foi muito forte. 2 que eu me lembro foi essa aí, Um Vírus, um Pesadelo, que tratou do tema da AIDS na época, muito forte, e A Morte e Vida Severina, também foi um sucesso, que eles encenaram Morte e Vida Severina também, muito bacana.
surgiram muitos grupos, depois que o Artimanha veio, nós começamos um movimento chamado Aconchegão de Arte e Vida, que era um movimento que reunia todos os artistas e todas as produções que eram feitas durante aquele ano. A gente celebrava o resultado daquelas produções no mês de agosto, no mês de julho, que era quando acontecia o Aconchegão. A gente passava o ano todo trabalhando, se organizando, se articulando, juntando dinheiro para levar uma comissão de pessoas para esse evento, que era itinerante, né? Era realizado em vários municípios. O primeiro e o segundo, que foi, se eu não me engano, em 94 e 95, aconteceram em Itapipoca, o primeiro e o segundo. O terceiro já foi em Trairi. Nós fomos a segunda cidade a receber, porque o movimento em Trairi era muito forte. Tinha muitos grupos de teatro. E por conta dessas questões, foram surgindo outros grupos. Lá na década, já depois, em 2000, começam a aparecer os grupos que são os grupos de teatro de rua, né, no município. Sim, aí daí surgem esses grupos de teatro. Surge o Cordel Encarnado, era a dona Cristina, que era a diretora dos meninos ali do Jonas Henrique de Azevedo. Aí eu trabalhava com cenas de rua de Trairi. Aí lá no Maria Celeste também aparece um grupo. E foram aparecendo uma série de outros grupos, o grupo do Vilaci também, o teatro, trabalhando com os alunos, trabalhando a base. Ele é importante isso porque vai formando escola, as pessoas vão criando gosto pelo teatro e vão depois se inserindo em outros grupos e fazendo esse trabalho também de forma mais profissional. Eu me inspirei muito no Artimanha. Quando eu comecei a fazer teatro nas escolas, nas igrejas, eu vi o Juscelino, vi o Francisco Antônio, o Sérgio Guai, a Helena, Roberto e outras pessoas me incentivaram a fazer teatro. Então eu comecei na igreja fazendo Paixão de Cristo e outras apresentações. Aí quando comecei a fazer eventos maiores, apresentando dentro do município e até fora do município, aí comecei a escrever também. E eu acho que isso é o que o Teatro do Trairi é. Eu lembro que antigamente a Secretaria de Educação do Trairi era a Secretaria de Educação e Cultura. E tudo que eu vi no Trairi, que sucedeu este tempo mais antigo que eu estou falando, eu vi aqui em Trairi. No esforço da dona Normezinda Barroso, como secretária de Educação e Cultura, eu vi um esforço de uma senhora que pode até não ser trairense de nascimento, mas trairense de coração, dona Cristiane, lá do cartório. E aí, falando das pessoas da organização. Mas eu vi monstros sagrados da cultura trairense, como Juscelino Santos, que hoje é o secretário de Esporte, Cultura e Juventude. Você, eu vi as meninas do Henrique, meninotas, fazendo peça de rua que deve ter um teatro aberto. E tantos outros. Eu vi as irmãs do Juscelino, eu vi os meninos lá das Valdrapas envolvidos naquele grupo Arreios, eu vi muita coisa. Eu vi você, Guai. O que eu nunca vi aqui, mesmo destacando o trabalho do Márcio, hoje secretário de Saúde, como secretário de Cultura, mesmo vendo o esforço dele, mas eu não vi assim o renascimento do teatro como a gente fazia antigamente, porque tinha, as famílias sabiam quando ia ter um teatro na paróquia. Como é que a gente chamava o espaço? O nome era Drama, não era teatro, chamava Drama. E tinha um espaço ali, o teatro também tinha um nome que eu não estou lembrado agora. Então, eu vi esse tempo passado e vi esse tempo presente, que você me perguntou, ou mais recente. Mas eu não vejo organização. Não no sentido, a partir dos grupos teatrais, não no sentido dos diretores, porque tem pessoas envolvidas desde sempre, como o Juscelino, mas eu não vejo uma organização para o crescimento. O MC Jovem, que eu assisti a algumas peças, né, alguns espetáculos dele ali no Pio Rodrigues, né? Aí teve o Grupo Artimanha, no qual eu fui um dos fundadores do Grupo Artimanha, junto com o Juscelino, junto com o Francisco Antônio,
Luzirene, Sueli, enfim, mais de 12 jovens se uniram e fundaram o Grupo Artimanha, que foi, na década de 90, um grupo que sobreviveu durante 10 anos, né, fazendo trabalhos de teatro, né, não só teatro, mas a gente também fazia movimentos, né, para angariar fundos para sustentar o teatro. E o Grupo Artimanha, na década de 90, ele foi pioneiro na questão de fazer peças profissionais. A gente, sob a direção da dona Cristiana, a gente ensaiou e apresentamos Morte e Vida Severina, que é uma peça muito conhecida, muito famosa, muito representada no Brasil afora. E nós também apresentamos Morte e Vida Severina, muitas peças profissionais, né, já a nível de profissional. Fizemos o Jogo das Velhas, que foi um espetáculo no qual a gente foi sorteado para participar de um festival em Acopiara, e o texto de Juscelino, e nós fomos agraciados com uma premiação de melhor texto original, que foi o texto que Juscelino escreveu, bem no auge do Artimanha. Tudo acontecia na casa da dona Cristiane, as reuniões, os ensaios, né? E com um pouco de dia o Juscelino chega com essa peça e a gente começa a ensaiar a peça, e foi uma peça que levou o Artimanha a pisar no palco do Teatro Zé de Alencar, coisa que grupo de interior só sonhava, né, em chegar no palco principal do Teatro Zé de Alencar. E a gente conseguiu chegar através dessa peça que o Juscelino escreveu e que a gente, com muita vontade, com muito amor, né, a gente encenou, né? E depois do Grupo Artimanha dar uma esfriada, o Grupo Artimanha dá uma esfriada lá para 99, aí surge outros grupos, né, que era, só que já em outro direcionamento, que era grupos de teatro, mas grupo de teatro de rua, que era o Cenas de Rua e o Cordel Encarnado, se eu não me lembro. E também o do depois, né, 2 anos depois, o Vilaci monta um grupo, que era o Vivarte, né? E pronto, aí surgiu esses grupos, passaram também seus 2, 3 anos trabalhando peças, saindo também do interior de Trairi para outros municípios, mas aí o teatro também, depois deste momento, dá uma adormecida. Eu lembro que eu acho que que foi muito importante, um marco muito importante para esse movimento ter sido tão rico naquela época, foi o movimento de artistas pela caminhada, que era um movimento social e pastoral da Igreja Católica, que era o Marca, né, que envolvia não só a gente aqui do Trairi, os artistas de Trairi, mas de Tapipoca e de todo o Vale do Curu. E era foi um movimento muito importante, porque todo ano nós nos reuníamos num encontro chamado Aconchegão, que era muito interessante. No Aconchegão, que a cada ano o município era o anfitrião. Trairi chegou a ser anfitrião umas 3 vezes. Então se inscreviam grupos de todos esses municípios e ficavam sempre no mesmo local. Então aí eles se entrosavam, eles trocavam experiências. Também nós fazíamos as oficinas de dança, de teatro, às vezes até de artes plásticas também. E ao final, esses grupos, cada um apresentava um espetáculo do seu município. Foi no início de 96, uma peça que foi muito importante também para o grupo, que foi a Morte e Vida Severina, porque envolveu também muitos atores, eu dirigia, e nós passamos acho que 1 ano ensaiando, porque nós não tínhamos muito tempo. Todo mundo já trabalhava e estudava à noite, eu ensinava à noite, e nossos ensaios eram após esse turno, né? Sempre começava depois de 10 horas.
geralmente no Pio Rodrigues, porque era uma peça de palco, né? Era uma peça de palco. Então, geralmente no Pio Rodrigues. E era uma peça muito interessante porque ela envolvia também a cultura popular, que uma das cenas tinha a festa do boi, né? Tinha um reisado. Então foi aí também que nós nos aproximamos dessas tradições populares, que nós fomos procurar no Trairi qual era o grupo que trabalhava com reisado, que eu lembro bem que era um grupo que, se eu não me engano, era da Muribeca, que trabalhou com a gente, que era do Serginho. E ele trouxe esse grupo dele para dentro da nossa peça apresentar esse reisado, que era no dia do nascimento da criança, né? Tinha a festa, a comunidade, né, lá na peça fazia esse reisado. Então aí tinha o boi. E com esse boi, esse famoso boi, a gente ia para cima e para baixo, era na carroceria de uma caminhonete. Então a gente apresentou esse Morte Vida Severina. Nossa primeira apresentação foi no palco do Pio Rodrigues, porque na verdade era o único palco que nós tínhamos, e acredito que até hoje, né, aqui no Trairi. Que ele era muito usado pela comunidade, né? Ele era aberto, a direção do Pio Rodrigues, o padre Tomás, ele nos permitia ensaiar e apresentar as peças lá. Então nós estreamos no Pio Rodrigues, foi uma peça que fez muito sucesso, o povo do Trairi todinho foi assistir, então fervilhou aquele movimento. Nós nos apresentamos também em outros municípios, nós nos apresentamos na Universidade de Itapipoca, no Centro Cultural de Itapipoca, em outros municípios. Então era assim, era uma vida de itinerante mesmo, com esse boi para cima e para baixo. E em 97 foi muito movimento, o grupo foi aumentando, a artimanha foi aumentando, e nós também, lembro que nessa época nós levamos para Fortaleza uma esquete baseada no conto do Cláudio Antero Rola, que foi O Herói Maldito, que nós apresentamos na Escola Técnica. Interessante que esses ensaios eram feitos na casa paroquial. Então, para você ver como tudo era muito voltado ainda para a igreja, né? com essa participação no Marca, com esses ensaios na casa paroquial, com muitas apresentações, com nossa participação sempre através de coral e de algumas apresentações cênicas também de dança nas festas do fim do ano. Então, e daí, com esses ensaios lá, foi montada essa peça Momentos do Cotidiano, que nós apresentamos aqui no Trairi. Era uma peça que ela começou lá no alto, o grupo vinha em cortejo lá do Alto São Francisco, e veio culminar, e veio passando pelo mercado, e veio culminar nossa apresentação na rodoviária. Eu lembro disso muito bem, foi muito interessante, pelas ruas de Trairi. E a população ia mesmo, assistia, e já tinha sido criado um público, né? A gente, com tantas apresentações, nós conseguimos criar um público que, no começo, esse público estranhou muito, mas nesse momento eles já estavam mesmo participando, aplaudindo, e muitos deles já também participando, querendo participar do grupo. Eu dou exemplo de várias mães, quando eu trabalhava, de chegar e dizer: Vilaci, te agradeço muito de tu estar trabalhando com meu filho. Porque antes de ele começar a fazer teatro, ele respondia tudo dentro de casa, chegava em casa, quebrava as coisas, não queria comer nada. E isso mudou depois que ele começou a trabalhar com teatro. De mãe chegar para mim e dizer: Vilaci, dê um conselho no meu filho que ele está indo para outro lado. Ele está começando a usar droga, leva ele para o teatro. E eu levei algumas pessoas, botava, às vezes a pessoa nem talento não tinha. Quando a pessoa está com a mente ocupada, ele não vai estar pensando em beber, não vai estar pensando em usar droga, não vai estar pensando em fazer coisas erradas. E eu trazer aquela pessoa, e a mãe dele me dar um testemunho e dizer: rapaz, ele mudou muito depois que está fazendo teatro. Está fazendo falta o teatro, está fazendo falta. O teatro, ele é um instrumento poderosíssimo de transformação e de formação de opinião, porque ele carrega em si duas vertentes importantes, que é o fato de você mostrar uma verdade que aquele grupo
percebe através da sua linguagem, né, teatral, mas é também uma ideologia. Né? É uma ideologia que você, quando você defende determinada coisa através da arte, você está passando uma ideologia. E a outra coisa muito importante é a crítica que ela faz. Né? O teatro, ele tem, sobretudo, teatro de rua, que é o que eu tenho mais paixão, né, pelo teatro de rua. Ele traz uma crítica, traz à tona uma série de coisas que são fundamentais para entender a cultura popular e para entender a sociedade contemporânea, que é a crítica, que é o deboche com relação a determinadas a coisas corriqueiras, cotidianas, que para a gente parece que não é tão importante, mas que no fundo é o que faz a roda da vida girar. Acabei de falar em termos, né? Tem os termos de entretenimento muito forte. Isso aí é uma das coisas que a gente sabe, eles já conseguem entreter, né? E o outro, só porque tem algumas mensagens, tem alguns temas nos teatros em que abordam questões raciais, questões da vida de cada pessoa, né? Aborda a questão das doenças, dos vírus, que é muito importante, né? Por exemplo, a gente vê muita encenação do vírus na época da AIDS, era uma coisa muito forte, não foi à toa que foi uma mensagem educativa, instrutiva do Artimanha, na época, em passar isso para as pessoas. Tanto é que foi para várias comunidades, passando essa mensagem de extrema importância para os jovens e as pessoas da época, né? Vamos falar questões políticas também, que envolvem a questão política, por exemplo, Morte e Vida Severina. É uma encenação muito forte com relação aos problemas do Nordeste, da seca, né, da dificuldade das famílias nordestinas e a questão política daquela época. Então, o teatro, sem dúvida, ele mexe com o imaginário, a cabeça das pessoas, antes de ser entretenimento mesmo. Ele já é um entretenimento, mas que tem esse outro viés, que é essa ligação de trazer para a gente informação também. Né? Então, é muito importante, sim, essas artes cênicas para a nossa visão de mundo. Sim, o teatro ele tem essa importância, sim, na sociedade. Ele transforma a mente, ele alerta mentes, ele esclarece pessoas. Dependendo do espetáculo que você esteja fazendo, né, o foco daquele espetáculo. Inclusive eu lembro de um espetáculo que a gente fez, que foi o Vírus, um Pesadelo, que tinha esse propósito, né, de conscientizar as pessoas, na época, a usar a camisinha. E esse espetáculo falava a necessidade de você usar a camisinha, porque senão você morria. Você pegava a AIDS e você morria. Então, assim, a gente fez essa apresentação no Pio Rodrigues. Eu lembro que mais de 300 pessoas estavam lá. Isso numa sexta-feira, né, de pré-carnaval. E eu acredito que a gente tenha conseguido ali esclarecer muitos jovens, né, da necessidade de usar a camisinha. Tanto é que tinha um pessoal que estava distribuindo camisinha, né, estava tendo a distribuição de camisinha, porque ia ter o carnaval em sequência, na sequência ia ter o carnaval, e aí teve a distribuição de camisinha. Tudo isso levado pelo espetáculo que o Grupo Artimanha montou, né, para esclarecer o jovem a necessidade de usar a camisinha. Então, isso é que o teatro faz. O teatro, ele muda a mente das pessoas, né? E acaba fazendo um trabalho voltado, sim, para a sociedade. Olha, eu tenho certeza que sim. E eu tenho certeza que essa época em que houve essa efervescência, né, de grupos aqui no Trairi, os jovens nas escolas participavam e havia essa interação. Como é que havia essa mudança? Primeiro porque os jovens se reuniam para falar dos problemas da cidade, os problemas que eles tinham, em como ensaiar, em como montar, a falta de estrutura. Então isso ia levando a muitos outros temas, né? Ao debate de outros temas e à procura de soluções e questionamentos de problemas da própria cidade, dos anseios da juventude, das mudanças que precisariam ser feitas. São coisas que transformam
a cabeça daquele jovem e ele acaba também passando para outros que não participam, para a sua própria família também.